Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Aproveitando os irmãos em pé, Mateus capítulo de número 16, versículo de número 18. Mateus capítulo de número 16, versículo 18. A palavra do Senhor assim nos diz. Glória a Deus. Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Pode se assentar, meus queridos. Nós louvamos a esse Deus tão maravilhoso, por tudo que tem feito, proporcionado, realizado nas nossas vidas. E hoje mais uma noite abençoada, depois de uma noite de chuva, um dia de chuva e mais uma noite de chuva, né? Deus é maravilhoso, né, meus queridos? Aonde estava uma seca predominando, minas estavam secando, a água já estava faltando. Está aí o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Hoje, dia 31 de outubro, é comemorado o dia da Reforma Protestante. Em 1517, dava-se a Reforma Protestante. Ou seja, todos já sabem a história, começando por Martinho Lutero, né, que discordou depois de ler na palavra de Deus que o justo viverá pela fé e não pelo pagamento de indulgências, como era cobrado, né, na igreja. Era pago para ser salvo, era pago para tudo. E Martinho viu que aquilo não estava correto, e não era só isso também. A idolatria e tantas coisas mais, adoração de santo, adoração de imagens. E Martinho, então, protestou contra aquilo. São 95 teses que ele pegou e fixou ali, né, na porta, para que todos pudessem ver o quanto o cristianismo havia saído, o quanto aquela igreja havia saído de dentro da vontade de Deus. Aí Martinho Lutero proclama uma reforma, e houve uma reforma. Desde 1517, hoje está completando 504 anos desta reforma. E nós temos que agradecer a Deus, meus queridos, porque senão nós estávamos ainda submetidos ao romanismo, ainda estávamos submetidos à idolatria e tantas coisas mais. Mas Deus sempre tem aqueles que protestam. Às vezes a pessoa fala, que palavra é essa? O que é protestante? É aquele que protesta contra aquilo que não é real, contra aquilo que é falso, contra aquilo que é irreal, contra aquilo que é artificial. Então eu e você somos protestantes, porque nós protestamos contra o pecado, nós protestamos contra o mundo. Então hoje nós somos defensores da palavra de Deus. E pleno século 21, os anos estão passando, o tempo está passando, e parece que cada dia que passa, nós estamos precisando de mais homens e mulheres que estejam dispostos a protestar contra o pecado, a se levantar contra o pecado. Nós estamos vivendo um período de intolerância no mundo, no nosso país, no mundo, um período de intolerância em que os verdadeiros, né, os homens íntegros, sinceros, que querem viver piamente, estão sendo taxados de homofobia e tantas outras coisas mais. Não podemos mais protestar contra o pecado, não podemos mais falar contra o pecado,
que nós somos o lixo dessa terra. E de manhã hoje na escola dominical eu ainda dizia, o apóstolo Paulo chega a escrever dizendo assim, ó, aqueles que querem viver piamente, ao contrário de impiamente, aqueles que querem viver piamente, padecerão perseguição. Então, se você quiser continuar sendo crente, se você quiser continuar defendendo o Cristo que nós pregamos, te prepara, porque nós não seremos mais aceitos como éramos alguns tempos passados. Há uma revolta, né, do mundo espiritual contra a igreja, contra a noiva de Cristo, que propaga salvação, que propaga libertação, que propaga princípios bíblicos para a família, princípios bíblicos para a sociedade, e nós não seremos mais aceitos. Mas o texto que nós lemos aqui, Jesus ele fala para Pedro, quando Jesus perguntou assim, Pedro, quem que eu sou? E Pedro respondeu o quê? Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Bem respondeste, Pedro, que não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que te revelou esta revelação. Agora, Pedro, é o seguinte, tu és Pedro. Pedro quer dizer o quê? Petros, pedra pequena, um fragmento de pedra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, que era quem? Cristo, o próprio Cristo. Não é Pedro não, meus queridos. Não é Pedro que é pai da igreja, não é Pedro que é primeiro papa, nem existe história de papa. É uma criação do romanismo, é uma criação do Império Romano. Pedro foi discípulo de Jesus, Pedro foi apóstolo de Jesus. E Jesus fala assim, ó, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra que sou eu vou edificar o quê? Vamos ver? Eu vou edificar a minha igreja. A igreja, ela é composta de pessoas que se submeteram à vontade de Jesus. A igreja, ela é composta de pessoas que foram tirados para fora. Ou seja, a igreja, a palavra igreja quer dizer eclésia, que significa tirados para fora. Ou seja, nós fomos tirados para fora do pecado, para fora do mundo, e nos tornamos igreja, nos tornamos noiva de Cristo. Aí Jesus fala para Pedro, Pedro, as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Por que Jesus fez essa afirmativa? Porque a igreja, meus queridos, ela não está fundamentada em doutrinas humanas. A igreja não está fundamentada em Pedro, em Paulo, em Maria, em João, em Tiago. Não. A igreja, ela está alicerçada e fundamentada e levantada no nome de Jesus Cristo. E quando se fala o nome de Jesus, todo mundo treme. Todo mundo treme. Lembra quando Jesus foi ser preso? Os soldados chegaram com um pau, com espada, e Jesus perguntou, quem buscais? Jesus perguntou ao soldado, a quem buscais? O que o soldado falou? Jesus Nazareno. E o que Jesus falou? Sou eu. E eles caíram por terra.
Porque o nome de Jesus, meus queridos, os demônios se submetem ao nome de Jesus. Você não consegue expulsar os demônios pelo nome da igreja. Você não consegue expulsar os demônios com a Bíblia na cabeça dele. Eu te expulso com o Salmo 91. Eu te expulso com o Salmo 23. Não. Mas quando você diz, eu te expulso em nome de Jesus Cristo, ele tem que sair. Porque Jesus, ele é aquele que levantou a sua igreja e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E eu e você, irmãos, nós somos templos do Espírito Santo. Somos templo do Espírito Santo. E esse templo do Espírito Santo, que Deus habita em mim, habita em você, nós nos reunimos aqui nessa noite e nos tornamos o quê? Uma igreja. Nós nos tornamos uma igreja. E quando nós nos tornamos uma igreja, o inimigo pode fazer de tudo. O inimigo pode pelejar de todas as formas. Ele pode tentar jogar eu contra você, você contra mim, um contra o outro. Mas se nós estamos debaixo da mão de Jesus, o inimigo não prevalece, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O inimigo pensa, agora eu vou acabar com essa igreja, agora eu vou acabar com esse povo, agora eu vou acabar com esse crente, agora eu vou acabar com esse pastorzinho, agora eu vou acabar com esse crentinho, agora eu vou acabar com aquela irmãzinha, agora eu vou acabar com aquele irmãozinho. Mas quando você se coloca de joelho e começa a clamar ao Deus vivo, Deus eterno, o Senhor se levanta para poder batalhar em seu favor, porque você é igreja do Deus vivo. Não tem como, meus queridos. Não tem como. Um dia, Balaão foi seduzido por Balaque, capítulo 22, do livro de Números. Balaão foi seduzido por Balaque. Por quê? Porque o povo de Israel, depois que saiu do Egito, cresceu demais. Se multiplicou, se tornou uma nação forte, se tornou uma nação poderosa. E todas as nações em volta tinham medo de Israel. Tinha medo, porque eles estavam crescendo, se multiplicando. Balaque chegou para Balaão e diz, olha, eu pago o que você quiser, para você amaldiçoar esse povo, para você jogar praga nesse povo. Eu pago o que você quiser. Eu te dou fazendas, eu te dou dinheiro. Qual foi a resposta de Balaão? Balaão olhou para Balaque e diz, olha Balaque, ainda que eu queira amaldiçoar esse povo, ainda que eu queira jogar praga nesse povo, contra esse povo não adianta encantamento e nem adivinhação. Contra esse povo não adianta encantamento e feitiçaria, porque esse povo é guardado e protegido pelo Deus vivo, o Senhor dos exércitos. Aí eu fico pensando, tem crente que qualquer coisinha, ai meu Deus, fizeram alguma coisa para mim, amarrou alguma coisa, fez alguma coisa, isso aqui, ai meu Deus, eu não estou aguentando, ai é maldade, fizeram um boneco de mim, está ficando agulha. Que Deus que você serve? Que Deus que você adora? Que Deus que você busca? Que Deus você clama? Se você clama o Jesus que fundou a sua igreja, se você clama a esse Jesus que a igreja está sob o seu comando, não há nada que possa te atingir, porque você está debaixo do sangue do Cordeiro de Deus. Pastor, eu estou achando que fizeram algum mal para mim. Eu estou achando que
puseram galinha na encruzilhada, puseram e tudo mais. Pastor, estou achando que fizeram. Irmão, você é servo de Deus, você é mulher de Deus, e contra você pode fazer o que quiser, vai bater e vai voltar, porque a glória de Deus está te imunizando contra o mal nessa terra. Você é igreja. Você é igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O inimigo pensou, agora, nessa pandemia, igreja fechada, o povo não vai adorar, o povo não vai buscar, e quando eles voltar, ninguém vai querer voltar para a casa desse Deus. Ele se enganou. Sabe por quê? Porque quanto mais nós passamos prova, mais vontade nós temos de estar na vontade do Senhor, meu querido. O crente é assim. Quanto mais luta ele passa, mais vontade ele tem de vir para a igreja, mais vontade ele tem de buscar o Senhor, porque você é igreja. Então o inimigo não pode contra você. E às vezes nós ficamos assim. Eu já vi crente, irmãos. Eu já vi crente. Sexta-feira 13. Crente entre aspas, né? Com um galho de arruda atrás da orelha. Para o mal não me atingir. Meu querido, o inimigo olha para você e se você é fiel a Jesus, ele vai ver a glória de Deus na tua vida e vai passar longe. Vai passar longe, não precisa ter medo não. Pastor, o senhor que não sabe. Sei. Balaão falou para Balaque, não adianta, eu posso tentar amaldiçoar esse povo, eu posso jogar praga nesse povo, eu posso fazer feitiçaria para esse povo, mas não vai atingir, porque eles têm um Deus que guarda eles 24 horas por dia. Só que tem uma coisa, para não nos atingir, nós temos que ser fiel, porque se não for fiel e ficar capengando e ficar em cima do muro, vai te atingir, mas se você é fiel, o Senhor já te guardou e nenhum mal chegará à tua casa, nenhum mal chegará à tua tenda, porque o Senhor te protege. Então o salmista, ou seja, Jesus ele fala, olha, nada, Pedro, o inferno, nada pode atingir a minha igreja, a minha noiva, nada. Sabe por quê, meus queridos? Porque no dia que você aceitou Jesus, você fez um pacto com Deus de ser fiel a Ele. Você fez um pacto de ser fiel a Ele, de defender Ele. Quando você estava lá no tanque batismal, ou lá no rio sendo batizado, foi-lhe perguntado, você promete ser fiel no ensinamento, na doutrina, na palavra do Senhor, até a morte? E você disse, sim. Naquele momento, o Senhor pegou a tua palavra, pegou a tua confissão e disse, nessa aqui, o inimigo não toca mais. Não toca. Não toca. Sabe por quê? A Bíblia fala assim, os que são nascidos de Deus não vivem pecando, e o maligno não lhe toca. Ele não está no pecado, ele não está pecando. E quem não vive pecando, o maligno não lhe toca, o adversário não lhe toca, porque ele vive para Deus. Como Paulo disse em Gálatas 2:20, não vivo mais, Cristo vive em mim. Eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim, é Jesus que vive em mim. Então olha aqui,
Um dia Paulo chega para a igreja de Coríntios, e fala assim, ó, nós somos, Zezinho, embaixadores de Cristo na terra. Com essa confissão, o que Paulo estava dizendo para a igreja de Coríntios? O que ele estava dizendo? Olha, igreja de Corinto, nós somos embaixadores de Cristo na terra. Como igreja, como parte do corpo de Cristo, ele estava dizendo, vocês são os meus representantes na terra. Olha aqui, meus queridos, como igreja do Deus vivo, você não é qualquer pessoa nessa terra, não. Você não é alguém, não. Jesus, ele diz, você é meu representante na terra. Aonde você chega, você representa Jesus nessa terra, meus queridos. Somos representantes, porque somos igreja. Somos igreja. Quando o inimigo viu que Jesus tinha morrido, pensou assim, ó, aí, eis que ele falou que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele, né? Contra ele mesmo nós já prevalecemos, ele já morreu. Só que o inimigo esqueceu que Jesus falou assim, ó, no terceiro dia, eu vou ressuscitar. O inimigo esqueceu. Então Jesus ressuscitou. Quem sabe o inimigo falou assim, não, mas do mesmo jeito que nós matamos ele na cruz, que nós fizemos de tudo para ele ir para a cruz, agora ele vai perder também. Mas Jesus ficou 40 dias aqui na terra depois da sua ressurreição. O inimigo falou, cadê a igreja? Cadê a igreja? Cadê a igreja? Cadê a igreja? O que aconteceu? Jesus foi embora. O inimigo falou, aí, tem igreja não. Já era, ele foi embora. Largou esse bando de gente gritando aí, ó. Porque quase 120 discípulos foi para onde? Para o cenáculo. Foi fazer o quê? Foi orar. E parece que quem ora é louco da cabeça, né? Porque está pedindo a alguém que não está vendo, está pedindo a alguém que não está presente, que não consegue ver, não consegue detectar, e todo mundo olhando. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, nada de acontecer. 8 dias, 9 dias, nada. 10º dia, veio um barulho da onde? Ouviu-se um barulho como um vento invemente e impetuoso, que encheu toda. O vento veio da onde? O barulho veio da onde? De cima. De cima. A autoridade da igreja, a autoridade desses homens que aqui estão, a autoridade de vocês que estão aí, de todos nós que estamos aqui, vem de cima. Vem de cima. 10 dias, dia de Pentecostes, eles estavam orando. Senhor, tu prometeu que nós iríamos ser revestidos de poder, mas já faz 10 dias, e até hoje não chegou, até hoje não veio. De repente veio um vento impetuoso, encheu toda a casa em que estavam orando, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ali estava estava nascendo, ali estava gerando a igreja de Cristo, a imbatível igreja de Cristo nessa terra, que não perde uma peleja e nem uma batalha, em nome do Senhor Jesus. Aí quem sabe o inimigo olhou, não, é a igreja?
O Pedrão, eu já falei na boca dele, eu fui repreendido pelo dono dele, pelo Senhor Jesus, na boca dele. O Pedrão ele não é crente não, o Pedrão ele não é convertido não, ele é convencido que é crente. E o povo que estava ali no dia de Pentecoste, passando na rua, passando perto do cenáculo, viu o povo fazendo o quê? O que eles estavam fazendo, meus queridos? O povo que passou na rua, falou que era 9 horas da manhã, aqueles discípulos estavam o quê? Cheio de goró. Estava embriagado. Essa é a hora de estar embriagado, 9 horas da manhã. O inimigo, aí ó, é um bando de engaiada. E o inimigo pensou assim, lá mesmo o Pedro pega a espada e corta a orelha de mais gente aqui. Só que ele enganou. Por que ele enganou? Porque Pedro agora, ele não estava cheio de ego. Pedro agora não estava cheio de convencimento. Pedro agora estava cheio do Espírito Santo. Pedro levanta e Jesus certamente fala para ele: Pedro, tu é igreja. Tu é igreja. A porta do inferno não prevalece contra ele. Tu é igreja, Pedro. Tu faz parte da igreja, Pedro. O Pedro se levanta no dia de Pentecoste. E quem sabe todo mundo olha. Vai ser agora que o Pedrão vai fazer um bocado de jeito de esparramar aqui. Para surpresa deles, Pedro estava embriagado, meus queridos. Mas não no vinho em qual a contenda, mas estava cheio do Espírito Santo. Pedro tomou a palavra. Pedro agora não pegou a espada, ele pegou a outra espada. Agora ele pegou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele pegou a Bíblia, ele pegou o pergaminho, ele pegou e diz: olha aqui, vocês estão dizendo que esse povo está embriagado a esta hora do dia, mas isso que vocês estão vendo foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito, Deus derramaria do seu poder sobre toda a carne. Os vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visões, porque o Senhor vai derramar. Isso que vocês estão vendo, não tem ninguém cheio de cachaça, não tem ninguém cheio de vinho, mas eles estão cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Jesus quer uma igreja cheia do Espírito Santo. Jesus quer uma igreja cheia do Espírito Santo nessa terra. O Pedro levantou, tomou a palavra. Olha, arrependei-vos e seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos vossos pecados. E começou a pregar. Sabe esse Jesus que vocês crucificaram na cruz? Ele é o Salvador do mundo. Ele é o libertador dos povos. Ele é o Messias esperado e vocês o crucificaram. Foi feito o apelo naquela tarde, ou naquela manhã, ou naquele dia, em que Pedro trazia aquela palavra. Sabe quantas pessoas entregaram a vida para Jesus naquele dia e foram batizados? Quase 3.000 almas. Quase 3.000 pessoas. A igreja que era 120 mais ou menos, aproximado no cenáculo, numa tarde, ela cresceu 1.000%, 2.000%, 3.000%, de 120 membros, passou para quase 3.000 membros em uma pregação que Pedro fez. Sabe por que isso? Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O inimigo pensou assim, ó, essa igreja aí, isso aí é fogo de paia. Isso aí é fogo de paia. É só eles fazer qualquer coisa aí, eu tiço essas autoridades, eu tiço esses políticos, esses sacerdotes desviados, para prender eles. Capítulo 3 do livro de Atos.
Pedro e João lá ia para a oração. Que horas? A hora nona. Hora nona, que hora que era? 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Aí alguém poderia falar, mas isso é hora de ir na igreja? Você vê que isso não é de agora não. Isso já é, necessidade de buscar a Deus, carência de buscar ao Senhor. 3 horas, Pedro e João chegando no templo. Pedro e João chegando no templo. O que acontece? Tinha um coxo, um homem com dificuldade para se levantar, para andar, que tinha problemas de deficiência. Pedro e João chegam, todo dia, eles pegavam aquele moço e colocavam na porta do templo para pedir esmola. Por quê? Porque na porta da igreja ia chegar muita gente. Era um local que chegava muita gente, e todo mundo que ia ver ele ia ficar com o quê? Com pena, com dó. Não, vamos, nossa, coitado, está aqui. Então ele ia para lá. Quando foi nessa tarde, quem chega? Pedro e João. E o coxo lá, paralítico lá. Moça, dá uma esmola. Eles olharam para Pedro e para João e falaram, esse aí é os pregador. Capaz que está, né? Eles se enganaram. Eles eram pregador. Não era instituição financeira. Eram pregadores do evangelho. Pedro e João falou para o paralítico, olha para nós aqui. Olha o que é a igreja, hein? Nós precisamos voltar a ser igreja. Nós precisamos tomar a posição de igreja, de noivo de Cristo. Olha para nós aqui. Olhou para Pedro e para João. E qual foi a resposta de Pedro e João? Eu não tenho nem ouro nem prata, nem prata e nem ouro. Pronto. Eu não tenho ouro, não tenho prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. O que você tem? Um carrinho, uma cadeira de roda, você tem um carro zero? Não. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. O que aconteceu? O paralítico levantou e começou a andar. Ele viu que não estava bom só andar, começou a fazer o quê? A pular, a saltar. E entrou para dentro do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Por quê? Porque a igreja de Jesus, ela é invencível, ela é imbatível, porque a igreja, ela é de Jesus. Aí eles viram que tinha feito aquele milagre, falou assim, manda prender eles. Manda prender eles. Aí fez aquele alvoroço e queria prender eles, né? Até que prendeu, lá no capítulo 4 você vai ver, mas não aguentaram a pressão. Alguém chegou e falou, não faz isso com esse povo não, que vocês não sabem. Talvez você está mexendo com eles, e se foi Deus que mandou isso, deixa eles. Se Deus é com eles, prossegue, se não for, acaba. Alguém deu um conselho. Aí o inimigo falou, perdi mais uma vez. Essa igreja é invencível mesmo. Mas tem uma coisa. Eu vou vencer agora essa igreja. Ai meu Deus, é gostoso a revelação de Deus, né? Eu vou vencer essa igreja agora. Eu vou apagar ela no começo. Eu vou entrar com mentira na igreja. Eu vou entrar com mentira na igreja. Aí tinha um Barnabé, que era levita, né? Era levita mesmo. Ele tinha umas propriedades, e como levita não podia ter herança, eu sou levita,
Eu sou da tribo de Levi. O que eu vou fazer com herança se eu não posso ter? Eu vou vender a minha herança e vou dar para a igreja. Olha o que o inimigo... Olha para você ver. O inimigo falou, agora eu paro essa igreja com a mentira. Aí veio o Barnabé, vendeu a herança que ele tinha e chegou lá. Está aqui, ó. O dinheiro que eu vendi, as minhas terras, a minha herança, está tudo aqui, eu não quero nada, é tudo para vocês fazer o que tiver de fazer na obra. E deixou lá no pé dos apóstolos, está aqui. Vocês veem o que vocês fazem. Aí tinha um casal na igreja, naquele dia, que viu aquilo. Aí um para o outro, ó, vamos fazer também? O inimigo entrou neles, irmão. Vamos fazer também? Ué, é mesmo, nós temos uma terrinha lá, vamos vender ela. Só que é o seguinte, Ananias, Safira, Ananias, nós vende, mas nós não dá o dinheiro tudo para a igreja, não. Nós vende, retém um pouco, e dá o outro, e fala que nós vendeu a terra por tanto. O inimigo queria parar a igreja com mentira. Ananias e Safira foi lá e vendeu as terras. E Ananias falou assim, ó, Safira, eu vou primeiro. Está lá no capítulo 5 do livro de Atos. Depois você lê em casa. Capítulo 5 do livro de Atos, do 1 ao 13. Safira, deixa eu ir primeiro. Porque eu sou o chefe da casa, eu sou o cabeça. Deixa eu ir primeiro. E não sabendo o que esperava ele. Aí foi, chegou lá na igreja, o inimigo de longe. Hoje eu breco a igreja, a mentira vai entrar na igreja. Eles vão aceitar a mentira. Aí chegou lá. Oi, pastor Pedro. Paz do Senhor. Shalom, Adonai. Pastor Pedro, eu e a minha esposa, nós vendemos uma propriedade e nós viemos trazer aqui para a igreja. Nós vendemos a terra por tanto. É por tanto? Pedro ainda perguntou. É por tanto? É. Está aqui, ó. O senhor vê o que o senhor faz aí para a obra. Aí quem sabe o Ananias lá ia sair no Pedro. Ananias, vem cá. Você vendeu as terras por tanto? Sim. Ô Ananias, por que você deixou o Satanás, o diabo, encher o teu coração de mentira? Você não vendeu a terra por tanto, não. Eu sei por quanto você vendeu por X. Porque Deus revela, viu, irmão? Mentira tem perna curta. Ó, você mentiu, Ananias. Você não mentiu para o ministério aqui não, ó. Você não mentiu para os obreiros aqui não. Você mentiu, Ananias, para o Espírito Santo. Você não mentiu para o homem, você mentiu para o Espírito Santo. Você pensou que estava enganando os homens. Você pode enganar os homens, mas Deus você não engana, Ananias. Está vendo esses rapazes que estão aqui, ó? Sim. Vai fazer o seu sepultamento agora. Puf, caiu morto. O inimigo pensou o quê? Ah, mas a Safira ela vem para trás. Eu entro nessa igreja. Enterrou. Pegou, os rapazes pegou o Ananias. Enterrou ele. E voltou lá para ficar lá com o Pedro. Quem chega lá, toda, esfarrapada. Toda. Safira. A paz, pastor Pedro, Shalom, Adonai. Paz seja contigo. Oh, pastor Pedro, o meu esposo agora há pouco acabou de trazer uma oferta para a igreja. É que nós vendemos a terra que nós tinha e achamos por bem ajudar a igreja, dar isso aqui para a igreja. Nós vendemos por tanto. Portanto, é. Então, o Ananias já trouxe, né? Já trouxe. O Ananias já trouxe. Mas não perguntou cadê ele, não. Porque se pergunta.
Ô Safira, vocês venderam por tanto? Sim, pastor Pedro, está duvidando da serva de Deus? Tem aqueles que ainda falam assim, está duvidando, eu sou ungida de Deus, eu sou ungido de Deus, está duvidando de mim? O inimigo só lá olhando, essa aí vai passar, essa aí sabe fazer drama. Aí ela está saindo, está aqui, pastor Pedro, vê o que o senhor faz aí, que o senhor tiver de investir na obra, investe aí. Ô Safira, vem cá, deixa eu te falar, por que você e seu esposo combinou em casa de vir aqui e contar mentira para o Espírito Santo de Deus? Vocês não estão mentindo para mim não, o seu marido, ele mentiu, não foi para mim, e agora vem você também e mente. Se vocês tivessem vendido a propriedade, ficasse com dinheiro para vocês, Deus não queria nem saber. Mas vocês veio tentar Deus. Se vocês vendessem, comprassem, se vocês quisessem, dinheiro de vocês, Deus não ia interferir não. Mas como vocês veio e está mentindo, cadê meu esposo, pastor Pedro? Seu esposo? Ela dessa já está lá no Hades. O quê? Está vendo esse rapaz aí? Sim. Faz 2 horas. Você ficou viúva 2 horas. Faz 2 horas que eles enterraram o teu marido. E agora vai levar você também. Puf! Caiu morta. O inimigo falou o quê? Nem mentira entra nessa igreja. Nem mentira, não tem como parar essa igreja. Pastor, mas e hoje, a mentirada que tem hoje? Meus queridos, a mentirada vai ficar até quando Deus permitir. A hora que Deus não permitir, Ele só faz como Ele falou lá no livro de Jeremias, falando para Jeremias, Jeremias, eu vou levantar a aba da saia da grande Babilônia e vou mostrar as vergonhas dela para os povos. Eu vou levantar a aba da saia, eu vou suspender a saia de Babilônia e vou mostrar tudo o que ela fez. Tudo o que ela fez com os povos, com as nações, com os reis, enriqueceram ilicitamente. Eu vou mostrar tudo para eles. O inimigo pensou, agora venci. Para surpresa dele, você vai ver lá no capítulo 5, e o número de fiéis chegaram a quase 5.000 fiéis. Quase 5.000 fiéis. Alguém olhou e falou assim, agora não vai dar conta de prosseguir, não vai ter como prosseguir. A pandemia desvaziou todo. Irmão, o inimigo vai ficar mais uma vez envergonhado. Sabe por quê? Porque Deus vai dar um crescimento para a sua igreja nessa terra, neste final de ano 2022, que o mundo vai olhar e vai dizer, quanto mais mexe com esse povo, mais eles crescem, mais eles crescem, mais eles crescem. Quanto mais mexe com o povo de Deus, mais cresce. Por quê? Você vai olhar lá no capítulo 7, que depois de tantos acontecimentos, fala assim, depois de 5.000, fala assim, e o número de fiéis que o Senhor acrescentava, não tinha nem jeito de contar mais, Zezinho. Não tinha jeito de contar mais. Sabe por quê? Porque a igreja, ela não é da Assembleia de Deus, colheita. A igreja não é da igreja fulano de tal, Bertano de tal. Nós somos de Jesus, nós somos de Cristo, e Cristo é o dono da igreja, Cristo é o dono do seu povo, e nós não vamos perder a batalha em nome de Jesus, meus queridos. Você acredita nisso? Você acredita que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja? O inimigo falou assim, só tem um jeito agora de fazer algo. Matar. Vou matar agora. Começar a matar. Mataram Estevão. Aí Deus fala, vocês mataram Estevão, então agora eu pego o Paulo, que era do lado de vocês, põe no lugar do Estevão. O que Deus faz? Agora eu pego. Porque quando o Estevão morreu, pegaram a roupa de Estevão e depositou nos pés de Saulo. Falou assim, é o próximo.
você vai ser o próximo. Pessoal, agora eu vou matar. A igreja cresceu mais, meus queridos. No capítulo 12, eles prendem Pedro e Tiago. Falaram, nós vamos matar. Prenderam. Aí, mataram Tiago. Amém? Mataram Tiago. Aí falou, agora nós matou Tiago, vai criar um pânico na igreja, e esse povo vai parar de... Irmãos, falou, matou Tiago. Aí naquela que dia matou Tiago, no outro dia era Páscoa. E Pedro estava reservado, capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, versículo 5, você vai ver o que a igreja fazia lá. Aí Pedro e Tiago foi morto um dia antes. Aí guardaram Pedro na prisão, falou, amanhã é ele, amanhã é Páscoa, nós temos que oferecer um mesmo, nós oferecemos o Pedrão. Aí nós acabamos com a igreja. Eita, Deus fiel. O nosso Deus é fiel, viu, meus queridos? O nosso Deus é fiel. Deus não perde uma batalha. Se você é fiel a Deus, Deus não vai deixar você perder uma batalha. Viu? Deus não vai deixar você perder. O que aconteceu? O Pedro foi para a cadeia. Aí você vai ler o capítulo 12 do livro de Atos. Pedro foi para a cadeia e passou a noite inteira andando para lá e para cá. Ai, amanhã é eu. O Tiago já foi. Amanhã é eu. Amanhã é eu. Ah, foi desse jeito? O que ele fez? A Bíblia diz que Pedro deitou e foi dormir, Manazinho. Você sabendo que vai morrer no outro dia, você dorme? Você não dorme de jeito nenhum, você vai esperar a morte. Fala, vem que eu estou esperando. Ou senão você vai sair correndo, né? Fala, eu vou te esperar nada. Mas vai atrás de você onde você for. É? Aí o Pedro deitou lá, sabendo que provavelmente no outro dia ia ser morto. Deitou e foi dormir. E Pedro está lá dormindo. Ó, aí ó. Tá até o celular. Durma bem. Só Jesus nessa terra. Aí o que acontece? O Pedro deitou e dormiu. Só que tinha um povo fazendo o quê? Quem estava orando? Atos 12:5. Leia aí, fazendo um favor. Só para você ver. Olha para você ver. Quem que orava? Vamos ver quem que orava? Atos 12:5. Pega o microfone. Atos 12:5. O Pedro lá preso, morrer no outro dia. Pode ler. E Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro estava na onde? Mas quem que orava para ele? Irmão, quanto mais, o inimigo envolve com a igreja, ele envolve com um membro individual, ele compra a briga com a igreja inteirinha. Mexeu com você, mexeu com a igreja. Mexeu com você, mexeu com a igreja. Mexeu com você, mexeu com a igreja. Glória a Deus. A igreja falou assim, ó, o pastor Tiago já morreu. E o pastor Pedro está encomendado. Vamos orar, Deus pode fazer alguma coisa. E a igreja foi orar. E o que aconteceu? Pedro morreu? Não. Pedro está lá dormindo. Bem tranquilo. De repente, as portas da prisão tudo trancada. Quem tinha a chave de lá? Só os carcereiros. Os carcereiros eram inimigos de Pedro, não iam emprestar a chave. Quem que entrou lá? O anjo do Senhor. Para Deus abrir porta, ele não precisa de chave. Ele não precisa de chave. Ele abriu o mar vermelho, precisou só de um pedaço de pau. Para Deus abrir a prisão, precisou da igreja clamar. Clama, igreja, a chave é vocês clamar. Se vocês clamar, eu vou abrir a porta. Se vocês buscar, a porta já está aberta.
E a igreja está lá, sorte o Pedro, sorte o pastor Pedro, sorte o pastor Pedro, e sorte o pastor Pedro, e sorte o pastor Pedro, liberta o pastor Pedro, não deixa ele morrer não, sorte o pastor Pedro, envia um anjo lá, Senhor, manda um anjo lá, sorte o Pedro. Aí Deus falou, estou mandando, gente, karma. Aí Deus mandou o anjo chega lá. Ô Pedrão, acorda? Preocupação de morrer, hein? Aí Pedro, acorda? Calça sandália, calça as alparcas, cinge o lombo, coloca o cinto. O que é? O que está acontecendo? E Pedro pensou que estava tendo uma visão. Eu estou tendo uma visão, isso aqui não é real não. O que Deus vai fazer na tua vida, não é visão não, é real, viu? Te prepara para um encontro com Deus, mas não é na prisão não, pode ficar tranquilo. Se for preciso também, Deus vai lá na prisão. O Pedro, vai, levanta. Aí o Pedro acordou, até que você esfrega a mão no olho, e tira a sujeira. Aí o Pedro, aí o anjo pegou o Pedro pela mão. Irmãos, as portas da cadeia não estavam abertas. Como que ele passou? Mas o Pedro passou sem... Se Pedro passou sem abrir, isso aí já é problema dele com Deus. Porque Deus faz, irmão. A lei da gravidade, o nosso corpo não ser agredido por ela. Pedro foi. Sabe quantos soldados tinha guardando? Quantos soldados estavam guardando Pedro? 16 soldados. Ixi, isso aqui é ter medo de crente, hein? 16 soldados com espada e escudo. 16, 4 quarternos de soldado. 4 vezes 4? 16 soldados lá. Aí o Pedro sai de lisinho, o anjo sai também. Sai lá, fecha, passa a prisão, sai. De repente o Pedro sai lá na rua. Aí o anjo falou, agora você se vira, Pedro. Agora você se vira, meu filho. Vai, procura os irmãos aí. E o Pedro foi na onde? Foi procurar os irmãos, hein? Falou, vou caçar a igreja. Tem gente que recebe a bênção, irmão. Em vez de vir para a igreja, some. O Pedro recebeu a bênção, foi para onde? Para a igreja. Tem crente que recebe a bênção, nem acabou de chegar a bênção, já virou as costas para Jesus. Pedro recebeu a bênção e falou assim, ó, eu preciso saber aonde que está a igreja. E onde que a igreja naquela época não tinha templo igual tem hoje. A igreja naquela época era na onde? Nas casas. E como que ele ia descobrir na onde que estava a igreja, gente? O povo de Deus é fácil de descobrir? Sim ou não? Por quê? Porque se você passar numa casa de um irmão de noite, tem hora que está lá dentro, aleluia! Ô glória! Ele falou, ixi, é um doido que mora aí. É um maluco dos crentes. Aí o Pedro falou, eu tenho que achar esses irmãos. Quem sabe o Pedro passando lá, os irmãos. Solta o Pedro! Oh Deus, traz o irmão Pedro! Ué, é por aqui. É por aqui. Aí chegou numa casa, aleluia! Oh Deus, não deixa o Pedro morrer não. Aí chegou o Pedro bateu na porta da casa que estava orando. O Pedro bateu na porta. A moça saiu lá, abriu a porta. Pastor Pedro, fechou de novo. Falou, não é o pastor Pedro não, ele está preso. Ele está preso. Aí, deixa eu ver. É ele? Voltou lá dentro. O pastor Pedro está lá fora. O que a igreja falou? Não é ele não. Pastor Pedro está preso. Ele estava preso? A igreja estava orando para quem? Para Deus? Sortar?
o Pedro, ou libertar o Pedro, ou livrar o Pedro. Deus livrou e a igreja não acreditou. Não é o Pedro não. Sabe o que teve um crente lá dentro? Que ele era meio surdo, ele era meio... Como é que fala quando você acredita nas coisas assim? Esqueci o nome aqui agora. Falou, não é o Pedro não, aquele lá deve ser o anjo dele. É aqueles que acreditam no anjo da guarda, que o anjo da guarda te guarda. Quem te guarda é o anjo do Senhor. E você sabe quem que é o anjo do Senhor? Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor, quando você vê lá anjo do Senhor, é o próprio Cristo. É o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Então, meus queridos, Pedro, o inimigo pensou, venci a igreja, mas não venceu, meus queridos. A igreja, ela prossegue invencível. A igreja, aí veio 1517, o inimigo pensou assim, agora eu já pus adoração a morto, adoração à imagem, eu já pus adorar quem já morreu, adorar quem está... Pronto, agora acabou. Agora acabou a igreja. Aí Deus vai lá e levanta. A igreja acabou, já pus purgatório na igreja, pagar indulgência, pagar não sei o que lá mais. Aí Deus levanta quem? Martinho Lutero. E depois foi levantando, Novarola, Spurgeon, foi levantando tantos outros reformadores. E a igreja está aqui até hoje, século 21, 2021. A igreja segue triunfante, vitoriosa, aguardando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está esperando Jesus agora, se coloca de pé. Nós somos a igreja, nós somos o templo de Deus, do Deus vivo. E se você for fiel, você vai vencer junto com a igreja. Não pensa você que você é independente da igreja não, meus queridos. Não depende de igreja não, para servir a Deus, não depende. Depende sim, dependemos. Eu ouvi algo e é verdade. Porque a igreja sou eu. Nós somos o quê? Templo. Templo do Espírito Santo. Agora a igreja é todos aqueles que se ajuntam para adorar a Deus. Se torna a igreja. Eu e você estamos aqui nessa noite. E o inimigo não vai prevalecer. Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando. Mas se você crê nessa noite, a sua vitória não vai chegar, ela já chegou nesta noite. Você vai deixar agora nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Você vai orar. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, eu agradeço, Senhor, por fazer parte da igreja, meu Pai, por fazer parte da noiva do Senhor, aquela que vai morar nos céus com o Senhor para todo sempre. Deus, nós enfrentamos todos os dias batalhas, todos os dias nós enfrentamos, meu Pai, leões, nós enfrentamos urso, nós enfrentamos, meu Pai, gigantes, nós enfrentamos, meu Pai, principados e potestades, mas a igreja permanece triunfante e vitoriosa. Pai, nessa noite, todos quantos aqui estão, meu Pai, ouvir a Tua palavra, e é parte da igreja, parte deste corpo que está espalhado nos 4 cantos dessa terra, nós acreditamos no sobrenatural do Senhor nesta noite, Pai. Oh, alabaxa, erikivia, romi, andericalaia, nobe, andericalavaceia, alamanaias. Pai, nesta noite, é no nome de Jesus, meu Pai querido, que eu peço, Senhor, meu Deus, um renovo espiritual para cada um que faz parte, meu Pai,
Pai, para cada um que foi, meu Deus amado, tirado para fora, que foi tirado para fazer igreja, para ser o seu povo escolhido aqui nessa terra, para levar esta palavra, meu Pai, nos quatro cantos dessa terra. Meu Deus, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós entregamos tudo nas tuas mãos, nós deixamos tudo nas tuas mãos, meu Pai, e o Senhor é o Deus que controla tudo, e nas tuas mãos está a vida de cada membro em particular do corpo de Cristo, meu Pai, a igreja que faz parte desse corpo, que faz parte, meu Pai querido, nesta hora. Eu peço, Senhor, renova as forças dos nossos irmãos, renova a força das nossas irmãs, renova a força das crianças, dos adolescentes, dos jovens, de todo o teu povo, dos obreiros, dos cooperadores, dos auxiliares, de cada um dos teus filhos. Meu Deus, nessa noite, ajuda, meu Pai, nós te pedimos que haja algo novo, meu Pai, sobre a vida da igreja, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, 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 Jesus. Podemos assentar, queridos, adorando e agradecendo o Senhor. Aleluia. Irmãos, nós vamos dar os avisos. Quarta-feira, nós temos oração 6:30 da manhã. Às 6